Quero fazer um cumprimento coletivo aos convidados desta audiência. Me permitam fazê-lo através do Tiago, porque eu sei como os movimentos sociais que atuaram desde 2015 em Mariana sofreram uma campanha sistemática pela sua criminalização, tentativa permanente de jogar a população contra movimento social organizado, como se a responsabilidade da demora fosse dos movimentos e não dessa estrutura que nós estamos avaliando. Me permitam fazer um cumprimento a todos que nos acompanham, à imprensa, mas especialmente, mais uma vez, aos familiares e a todos aqueles atingidos pelo crime da Vale, reincidente, né? Nós estamos em 2 crimes da Vale. Esse aqui é o crime primeiro. Ontem nós, curiosamente, escutamos o representante da Vale, que a Vale tinha um princípio da garantia de não repetição. Nós ficamos sem compreender que princípio era esse, que a garantia da não repetição se repetiu. E a considerar o modus operandi da Vale, não vemos nenhuma atuação para que a teoria da não repetição ela não se repita em novos crimes praticados pela mineradora no nosso Estado. De fato, deputado André Quintão, nós tivemos, em maio deste ano, uma audiência pública que, no seu conjunto e com as metodologias permitidas pelo regimento interno, foi uma audiência pública de mais de 8 horas de duração, em que nós fizemos uma opção de uma audiência pública para escutar o povo popular, no sentido de escutar aqueles, o Ministério Público esteve conosco, mas, notadamente, os atingidos da bacia do Rio Doce e movimentos sociais que atuam desde 2015 no enfrentamento ao crime da Vale, Samarco e BHP Billington. Em junho, eu estive em assembleias com a participação do Ministério Público Federal, que foram em NAC, Cachoeira Escura, que é um distrito de Belo Oriente, em Periquito, fazendo também a escuta da população sobre as questões reais, porque a dificuldade, eu comentava com o deputado Gustavo Valadares, quando a gente vem e escuta a institucionalidade, parece que está tudo resolvido. A gente fica até um pouco com a sensação que estamos fazendo aqui, né? Está tudo bem encaminhado, bem resolvido. Às vezes, a forma como nos são apresentadas as questões, a gente poderia até ficar na dúvida para que era uma CPI, se nós não conhecêssemos a realidade. Eu vou ao roteiro da Lama, do rompimento da barragem em 2015, desde 2015, em todos os anos, em algum momento, exatamente na escuta, porque eu acho que são as pessoas que nos dizem da sua realidade, e não os portfólios e as publicidades. Ontem, no diálogo e na escuta feita aqui com o movimento social e com a população de Brumadinho, me acendeu uma articulação e uma tática, na verdade, pós-crime, pós-rompimento de barragens, que é a tentativa de construir o lucro a partir da tragédia e do crime. Eu estudei um pouco os números relacionados à Renova, e são números espantosos, para além, inclusive, daqueles trazidos pelo promotor e pelo MAB aqui a essa audiência. Presidente, eu agradeço ao relator a gentileza para que nós pudéssemos traçar esse percurso aqui, esse roteiro, para que nós possamos compreender, quase 4 anos depois, como que aquilo que deveria chegar de reparação imediata a todos os atingidos se transformou num negócio lucrativo. Nós estamos falando de uma fundação que movimenta por ano quase 3 bilhões de reais, que movimenta de publicidade e comunicação, nos últimos 3 anos, 20 milhões de reais, que só para a sua manutenção, seu custeio, como nós diríamos, são 120 milhões de reais por ano, 120 milhões de reais que, considerando todas as questões que estão sendo feitas, não foram concluídas, estão em estudo, precisam de alguma coisa, sequer parte dos valores que eu disse chegaram até a ponta, até as pessoas interessadas. Ninguém teve a reparação total daquilo que foi violado nos seus direitos quase 4 anos depois. Eu acho que, espero, relator, deputado André Quintão, ter de alguma forma contribuído para essa responsabilidade sua e de todos nós, evidente também, em relação à reparação e ao monitoramento pós-comissão parlamentar de inquérito que estará presente na relatoria. Obrigada.
Bem, eu preciso só ir concluindo. Eu precisaria entender, Roberto, como que quase 4 anos depois do crime, né, o rompimento, com todas as consequências que são de conhecimento público, nós só temos 3 assessorias técnicas concluídas. As assessorias técnicas aos atingidos, não é? Eu participei das assembleias em junho e esse era um ponto muito grave, né? As assessorias aos atingidos são fundamentais para lhes garantir condições de compreender o processo, de atuar de forma autônoma. A Renova, a Samarco, a BHP, a Vale, que são empresas com forte poder político e econômico, e naquela oportunidade nós tínhamos ainda poucas assessorias técnicas concluídas. Se eu não estou enganada, são 3. É isso mesmo, não é? Concluídas, em funcionamento. Embora o restante todo da bacia ainda não tenha tido a conclusão. Então, eu queria compreender esse processo, porque assim, a palavra atingido foi muito trazida pela Renova, da alta participação dos atingidos, mas o pescador, a professora, a agricultora familiar não é obrigada a entender toda uma dinâmica que lhe impõe quando da violação dos seus direitos pelo rompimento de uma barragem. Por isso, as assessorias técnicas são tão fundamentais. E, no caso da bacia do Rio Doce, a maior parte da bacia permanece sem assessoria técnica em curso. Pode estar em processo, edital, mas em curso. E eu peço desculpas a todos que estão nos acompanhando, mas esse processo ele precisa ser didático. Sabe, gente? Não é um processo simples de compreender como está a vida das pessoas, quase 4 anos depois, e eu tenho tido cuidado de ser exageradamente didática, porque a avaliação deste instrumento é fundamental, porque nós já tivemos um segundo crime que precisará de um processo de longo prazo de reparação. Se nós não tivermos um balanço necessário, daqui a pouco vai ter gente defendendo uma segunda Renova, sem compreender o conteúdo daquilo que as pessoas, desde novembro de 2015, vivem, né, que é anterior à própria Renova. Então, relator, eu peço desculpas pelo exagero na metodologia de compreensão, né, mas não é um processo simples, né?